Oi, gente, a graça e a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Estamos de volta aqui com o nosso canal para falarmos a palavra de Deus, a palavra do Senhor, que é realmente uma palavra maravilhosa, que traz muita edificação, muita consolação e muita exortação. Sempre, sempre dizendo para você que Jesus é o Senhor, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por Ele, tá bom? Eu gostaria que você desse uma olhada nesta imagem aqui, nessa imagem. Isso, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre esta imagem, sobre este ser, sobre este animal, né? Que vamos tratar sobre lições da vida animal para as nossas vidas. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, nessa tarde maravilhosa, ou no período aí que você vai ver esse vídeo. Estamos falando do livro Apocalipse. Estamos no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, tá? Para você se situar melhor. Bom, vamos lá, gente. A gente trata aqui sobre o Apocalipse e existe uma mensagem de Jesus às igrejas da Ásia e às igrejas atuais, a igreja atual. Então, as mensagens de Jesus, elas lançam um olhar em três direções. Quando nós lemos o Apocalipse ou estudamos o Apocalipse, temos que olhar para o Apocalipse em três direções. Quais são essas direções? Elas apontam para trás, para o capítulo número 1. No início de cada carta temos uma descrição de Cristo e geralmente essa descrição é extraída da primeira visão. Segundo, elas apontam para os lados. Elas apontam para trás, elas apontam para os lados. Para as condições dos dias de João. Por quê? Porque no centro de cada carta vemos uma sensibilidade às circunstâncias do momento, pois Jesus mencionou o desafio específico de cada congregação. Cada carta tinha um desafio específico a cada congregação. E elas apontam para frente, para frente, para os capítulos 4 ao 22. E as conclusões das cartas contêm promessas que antecipam temas tratados no restante do livro. Por exemplo, a carta à igreja lá em Éfeso tem uma promessa sobre comer da árvore da vida. Sim ou não? Apocalipse 2 e 7. E nós vamos ler lá no final do livro sobre a árvore da vida, no último capítulo, no capítulo 22, no versículo 2. Aos vencedores de Sardes foi prometido que seriam vestidos de vestiduras brancas, capítulo 3, versículo 5, e no capítulo 7 leremos a respeito da grande multidão em pé, vitoriosa, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, capítulo 7, versículo 9. O mais importante, irmãos, é que essas cartas foram essenciais para o cumprimento do propósito geral de Jesus Cristo no livro. Ele desejava encorajar os cristãos oprimidos e prepará-los para uma perseguição maior. Ele queria certificá-los de que no final o bem venceria. E é isso que o Senhor quer nos certificar. O Senhor, através dos seus alertas, dos seus avisos, das suas revelações, quer nos certificar de que tribulações, perseguições, tempestades podem surgir na nossa vida. Podem surgir na nossa vida. Mas Ele também quer nos certificar de uma coisa, que no final o bem vai vencer. Que no final Cristo vencerá e que os que forem fiéis a Cristo também vencerão. Entendido? Compreendido até aí? Antes que o Senhor desse esse encorajamento às igrejas, ele tinha de submetê-las a um exame. Às vezes, ou quase sempre, nós somos submetidos a alguns testes, algumas provas, a alguns exames. Portanto,
Daí, então ele poderia confirmar os pontos fortes, corrigir deficiências e consolar os medos de cada congregação. Nós também estamos sujeitos a isso, a termos confirmados os nossos pontos fortes, as nossas virtudes, a termos corrigidas as nossas deficiências e consolar os medos de cada congregação. E o propósito primordial das cartas, portanto, era preparar as congregações para o conflito iminente. Tá? Preparar as congregações para um conflito iminente. Então, antes de concluirmos os estudos dessas cartas, veremos que elas também podem nos preparar bem, e bem preparados para as batalhas espirituais que enfrentaremos durante a nossa vida. O Senhor é um bom comandante, um excelente comandante, e Ele com certeza nos treina, nos prepara para as batalhas espirituais e para as tempestades da vida. Falando sobre, querido, sobre aquela imagem lá que eu mostrei para vocês no início, lá no início deste vídeo, esse é o crocodilo do Nilo, tá? Anote aí, crocodilo do Nilo. Falando sobre este animalzinho especial, tá? Nós temos algumas dicas importantes, algumas lições importantes que podemos aprender com ele. Por quê? Porque para uma criatura com aspecto tão assustador, é assustador ou não? A fêmea do crocodilo é uma mãe muito carinhosa. Oh, glória! Para uma criatura com aspecto tremendamente assustador, a fêmea do crocodilo é uma carinhosa mãe. Tá? O que acontece? Depois de acasalar, ela escava um ninho na areia e põe cerca de 50 ovos que são incubados por vegetação no ninho. E aí, ela fica por perto ali, vigiando para dissuadir os predadores. Quando os ovos chocam, os jovens choram pela sua mãe, fazendo um som como de chilreio, que são ouvidos para além da areia que cobre o ninho. A fêmea desenterra-os e leva-os na sua boca para a água. E aí o que acontece? Os jovens crocodilos ficam em um berçário com os juvenis da gravidez ou da estação anterior, protegidos pela fêmea. Os jovens não deixam o grupo familiar até terem cerca de 2 anos de idade. Então, a lição que fica aqui para nós é: sejamos cuidadosos, atenciosos, tá? Vamos prover cuidado, proteção, principalmente para a nossa família, especificamente, em primeiro lugar, para a nossa família. Porque há muitos predadores, há muitas predadoras tentando destruir, acabar, aniquilar com a nossa família, com a nossa casa, com a minha casa, com a sua casa. Vamos então tomar os devidos cuidados e proteger, porque é assim que o Senhor quer, é assim que o Senhor nos ensina, e a própria natureza tem esta lição para a nossa vida. Bom, outra coisa importante: quando adultos, os crocodilos vivem em grupos que variam entre 20 e 30 até várias centenas. Há uma rigorosa hierarquia. Os machos dominantes afastam os machos menores das potenciais parceiras, mas há muito poucas lutas. Os crocodilos desfrutam do sol matinal enquanto suas bocas abrem para libertar o excesso de calor. Permitem que pequenas aves apanhem carne presa entre os seus dentes. Por volta do meio-dia,
os crocodilos voltam à água para caçar. Engolem pedras para que flutuem mais baixo na água e se tornem menos óbvios aos animais nas margens. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. A lição que nós aprendemos aqui com os crocodilos na fase adulta é: eles vivem em grupos. Diz a santa e maravilhosa palavra de Deus: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 183, versículo 1, no versículo 6 diz que ali o Senhor ordena a bênção. Não deixe sua casa, não deixe sua família, não abandone a sua congregação e ame a Cristo Jesus e aos seus irmãos. Em nome de Jesus, Deus abençoe meus irmãos, a paz do Senhor, que a graça do Senhor seja conosco sempre.